Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos juntos pelas emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio em todo o país, transmissão multimídia em conexão nacional. Está chegando esse espaço de esclarecimento entre a sua dúvida e a resposta que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz a todos nós a partir das lições eternas do Cristo de Deus. Hoje, respondendo às dúvidas da audiência sobre a atuação dos anjos da guarda. Você tem dúvida sobre esse assunto? Tem alguma questão sobre esse tema? Pode mandar pra gente pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, também pelos comentários do youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje nosso convidado, o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Emerson Damásio. Seja sempre bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus, nossos corações para sempre. Bom, irmão Damásio, a gente começa com uma pergunta que chega de Curitiba, no Paraná, da Odete de Souza Trindade. Assim ela nos escreveu: como os anjos da guarda lidam com a lei do livre-arbítrio? Eles podem impedir uma pessoa de tomar uma decisão, por exemplo? Não, eles não podem, minha estimada irmã Odete, todos que estão na audiência, em Curitiba, no Paraná e em todas as partes do Brasil. Eles não impedem, mas eles podem nos intuir a seguir um caminho ou até nos desincentivar a tomar esta ou aquela decisão, como um verdadeiro amigo. O amigo não vai impedir de você se alimentar. Se você vai para algum restaurante, você não pode comer determinados alimentos, mas ele pode te orientar, sugerir, e você é quem decide. O nosso anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio inviolável, mas ele usa a intuição para nos auxiliar. Vamos dar um exemplo? No livro de Números, livro escrito por Moisés, lá no Antigo Testamento, capítulo 22, versículos de 1 a 41, tem aquela história de Balaão, que era um profeta, e que Balaque, que era um rei naquele tempo, vivia do outro lado do rio Jordão, e Balaque não queria a entrada do povo de Israel nas suas terras. Então ele, sabendo que Balaão ele era um profeta, pediu que homens seus fossem até Balaão e oferecessem muitas riquezas. E Balaão ficou tentado por causa daquelas riquezas, mas um anjo de Deus apareceu a ele, dizendo para ele não amaldiçoar o povo de Israel. Balaão ficou naquela dúvida. Ele foi orientado pelo anjo, mas ele teve a condição de decidir. E ele, tentado por aquelas riquezas, resolveu seguir caminho, não amaldiçoando o povo. No meio do caminho, o anjo aparece outras vezes, pelo menos mais 3 vezes para ele, uma das vezes até por intermédio da jumenta de Balaão. A gente viu ali a manifestação do anjo da guarda auxiliando Balaão, mas ele tomou atitude, ele quis agir daquela forma. Então os anjos, eles buscam diversas maneiras para nos orientar, mas eles respeitam, conforme ensina o irmão Paiva, o nosso inviolável livre-arbítrio. No livro A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, obra do escritor Paiva Neto, nas páginas 219 e 220 encontramos o subtítulo Dona Ivone, participantes ativos. O autor, o escritor Paiva Neto, diz assim: em marcante encontro da religião do terceiro milênio, na década de 1990, o generoso espírito Ivone do Amaral Pereira, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento Chico Perioto, declarou o seguinte. Observemos aqui, minha estimada irmã Odete. Diz esse espírito de luz, um anjo da guarda, que é a irmã Ivone do Amaral Pereira: respeitamos o livre-arbítrio de todos. Não somos intrusos, mas queremos auxiliá-los sempre que possível. Vou abrir um parêntese. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, não são intrusos, vão respeitar a nossa intimidade, mas desejam nos auxiliar para que, no dito popular, nós não quebremos a cara. E ela continua: por isso, convoquem-nos, e aqui estaremos com boa vontade, decididos a ajudá-los, e não desejamos comparecer apenas como acompanhantes, porém, como participantes ativos. E aí o irmão Paiva Neto, ele prossegue dizendo o seguinte a todos nós: ou seja, a humanidade de cima, quer dizer, os espíritos luminosos que habitam a região do mundo espiritual, a humanidade de cima quer ajudar-nos e, por vezes, nós é que impedimos que o amparo venha. Por isso é essencial sabermos orar, entrar em sintonia tríplice com Jesus,
constantemente pedida pelos irmãos Dr. Bezerra de Menezes e Flecha Dourada Espírito, nas reuniões do Centro Espiritual Universalista, o CEL, da religião do terceiro milênio. E essa sintonia tríplice com Jesus, que fazem parte também das 7 campanhas da religião do terceiro milênio, as 7 campanhas dentro das 21 chaves iniciáticas dela, a sintonia tríplice do bom pensamento, boa palavra e boa ação. Eis a forma que devemos agir, estimada irmã Odete. Bom, a gente traz ainda, irmão Damásio, a pergunta de um ouvinte, o telespectador que preferiu não se identificar. Naturalmente, esse pedido é respeitado e assim nos escreveu. Em situações em que uma pessoa venha a desencarnar repentinamente, foi porque faltou a proteção do seu anjo da guarda? Em hipótese alguma, minha irmã ou meu irmão, onde quer que você se encontre de qualquer cidade, nunca falta a proteção dos nossos anjos da guarda, eles estão sempre ao nosso lado. Deus nos faculta esse apoio. O que aparentemente é inesperado para nós, salvo nos casos de invigilância ou desrespeito às leis, em especial às leis divinas, tirando esses casos, os desencarnes aparentemente repentinos para nós, eles são planejados pelo espírito que passará por aquele tipo de desencarne, e os seus entes queridos mais próximos também são cônscios espiritualmente, apenas não se lembram devido às contingências da matéria. Para falar sobre isso, eu recorro a esta obra que ainda há pouco a nossa irmã Isabela comentava, um livro de fácil leitura, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna, nesse 2º volume, que a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, lança a todos nós. A partir da página 63, o fundador desta academia, o irmão Paiva Neto, nos ensina o seguinte: o que mais desejamos quando estamos diante da aflição mais dilacerante, da tempestade mais implacável, ele indaga a todos nós, que sejamos acolhidos com amor fraterno, tal como o filho ou a filha, que chora pelo socorro de seus afetuosos pais ou responsáveis e sabe que terá guarida, recebendo forças para continuar a lutar. Sempre me recordo, e se vocês observarem, naqueles documentários sobre as guerras dos soldados, quando estão à beira da morte, nas frentes de batalha, às vezes falta-lhes uma perna, um braço, um olho, por quem eles chamam pela mãe. Por isso, não podemos desprezar essa potência de carinho que nos faz tão bem. Mas lembrem-se, aqui está a chave à pergunta de hoje. O zeloso pegureiro está conosco, jamais nos deixa sozinhos e designou pelo menos um anjo da guarda para nos proteger durante toda a nossa jornada na Terra. Então, até mesmo durante o momento de um desencarne repentino, seja qual motivo for, nunca falta o amparo do mundo espiritual superior. A gente traz ainda a pergunta do Paulo Reis, da cidade de Salvador, na Bahia, que assim nos escreveu, irmão Damásio. Sim. Saber o nome do meu anjo da guarda pode facilitar a minha conexão com ele? Não necessariamente, irmão Paulo, porque esteja conosco, tá? Neste sábado, na Rua de Londória, número 676, no bairro de Brotas, pertinho, em frente à passarela azul da Avenida Bonocô. Esteja conosco e você vai aprender muito mais na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Porque os nossos anjos da guarda são espíritos extremamente humildes. Eles não estão preocupados em serem reconhecidos pelos seus gestos. Eis uma qualidade dos espíritos protetores, porque eles desejam, o grande ponto que eles desejam é que o seu guardado, o seu tutelado, o espírito encarnado que eles auxiliam sejam ajudados. E não necessariamente o nosso reconhecimento do nome. Eu sei que muita gente às vezes se preocupa, eu quero até dar um nome. Não há um problema de fazermos isto. Mas o ponto central para que ele nos auxilie, a gente vai encontrar nesta obra que a Religião Divina lançou, que é Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual. Este livro é uma iniciativa do irmão Paiva, é uma obra do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. E nós separamos 2 páginas aqui para compartilhar com vocês. A primeira está na página 61.
benditas determinações. Observe o que vai dizer o Dr. Bezerra de Menezes Espírito. E aí nos auxilia, irmão Paulo, de como sermos mais ajudados pelos nossos guardiães. Integrem-se à sintonia dos falangeiros divinos. Integrar-se à sintonia dos falangeiros divinos é aceitar suas benditas determinações espirituais a nós inspiradas. Estes recados celestes conduzirão nossa vida a um mundo melhor. Então, ponto-chave, o nome ou não nome, é nos integrarmos na sintonia deles. E aí quem vai também nos dizer, corroborando com isto, é o irmão Flecha Dourada nesta mesma obra, agora na página 19. Esse amigo espiritual também são anjos da guarda que nos auxiliam, diz assim pra gente. Não nos esqueçamos de rogar o auxílio dos anjos da guarda. Então isso devemos fazer sempre. Daqui a pouquinho teremos o momento da prece. É um instante de a gente rogar o auxílio do anjo da guarda. E como ele vai nos ajudando pela intuição, a gente vai percebendo o que fazer, o que não fazer. E o irmão Flecha Dourada continua. Não deixemos de o fazer jamais. Quando nos esquecemos desses protetores celestes, eles não nos podem ajudar, pois não se faz a sintonia necessária com o mundo espiritual elevado. E aqui a gente conecta com o que a irmã Ivone do Amaral Pereira dizia. Eles não são intrusos, eles batem a porta. Para eles nos auxiliarem mais, contribuírem mais conosco, a decisão é nossa em chamá-lo. A gente dedica tempo para tanta coisa, dedicarmos tempo para conversar com os nossos anjos da guarda. Por isso, na religião divina, todo segundo domingo de cada mês, nós temos uma reunião dedicada em homenagem aos nossos anjos da guarda, para auxiliar, irmão Paulo, a nossa sintonia, a nossa percepção da intuição que vem do nosso anjo da guarda por diversas formas. E concluindo a palavra do irmão Flecha Dourada, ele diz: então, tornam-se simples acompanhantes, e nós não os chamamos. E isso é muito triste, tanto para eles quanto para vocês. Peçam sempre o amparo dos anjos da guarda, e eles se farão sentir. E aí a gente observa como? Pela intuição, inspiração celeste, em particular ou em público. Então aqui ele já responde outras questões, irmã Isabela Marques, mas eles podem nos ajudar também em público? Também em público. Às vezes a pessoa vai fazer uma palestra ou tem que ir para uma entrevista, ali o anjo da guarda também vai, desde que a pessoa tenha se preparado devidamente e esteja na sintonia dele. Como? O irmão Paiva explicou, o bom pensamento, a boa palavra e a boa ação. O hábito de fazer prece auxilia essa integração com o nosso anjo da guarda. Ao nos levantarmos, na hora do almoço, na hora do ângelus e ao dormir, pelo menos 4 vezes ao dia. E a comunicação 100% de Jesus nos facilita a vida, porque de hora em hora temos uma prece. No meu relógio, daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma prece aqui na comunicação 100% Jesus. A Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, em homenagem ao Anjo da Guarda, acontece neste domingo, nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em todo o país, a partir das 10 da manhã. Saiba o endereço mais pertinho de você no site religiãodedeus.org ou pode perguntar também pelo Instagram, @religiãodedeus. A gente agradece a participação do ministro pregador da Religião do Terceiro Milênio, irmão Emerson Damásio. Seja sempre bem-vindo, irmão Damásio, outras vezes Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, muito obrigado. E reforçamos aqui o convite para que todos estejam conosco na igreja ecumênica mais perto de você. Para obter o endereço, acesse agora religiãodedeus.org/endereço. Sábado às 16 horas, domingo às 9h45. Aguardamos por você. A gente agradece também a você que envia as suas perguntas, as suas dúvidas para esse espaço de esclarecimento. Mais uma vez o nosso WhatsApp para você mandar sua pergunta sobre esse ou sobre outros temas, código de área 11 99 831 8195. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.